Lembrando, pessoal, que os Houthis tentaram atacar, né, Israel. Dizem que os drones foram interceptados, enfim, os mísseis foram interceptados. E a distância que os Houthis, né, estão lá no Iêmen, a distância que esses mísseis, esses drones têm que percorrer é muito grande, e eles estão tentando fazer alguma coisa aí para, digamos assim, aliviar a pressão em Gaza, né? A motivação de uma tropa é tudo, né, comandante? A gente pôde observar aí na guerra do Afeganistão, o exército que os Estados Unidos criou, com aproximadamente 300 mil homens, não foram suficientes para frear o ímpeto, frear a vontade dos talibãs, né? Houve aquela aproximação dos talibãs tentando cercar as cidades, e a gente viu uma debandada enorme desse exército correndo, e os Estados Unidos acharam que poderia esse exército ali enfrentar os talibãs e acabaram isso não acontecendo. Porque tem uma questão também motivacional. Qual é a motivação que esses soldados, esses guerrilheiros teriam de enfrentar o Talibã, por exemplo? Então as pessoas não avaliam esse quadro, né? E lembrando que dentro do exército afegão havia muitos infiltrados que eram do próprio Talibã. O Talibã conseguiu infiltrar os seus guerrilheiros lá dentro e fizeram atentados também lá dentro. Ou seja, era uma coisa que estava ruindo de dentro para fora. O que eu quero dizer com isso, né? Pegando o gancho que o comandante falou a respeito dos Houthis, eles são bastante encarniçados realmente, né? São motivados, e creio que se essa guerra, se ela se alastrar, se ela escalonar, a palavra certa, né? Eu creio que os Houthis podem dar muito trabalho para as tropas israelenses, assim como o próprio Hezbollah, que está muito mais próximo, né, na fronteira norte ali de Israel, na fronteira do Líbano com Israel. Como disse o comandante também, né, Israel já entrou lá no passado e não foi algo muito bom. Os Estados Unidos também entraram lá, né, comandante? No Líbano. Já estiveram lá em 83, perderam 240 fuzileiros num só dia. Depois acharam que era melhor, que era um lugar meio insalubre para passar as férias, não voltaram mais. Né? O Oriente Médio não é um lugar bom, gente. Assim, se você quiser se meter numa guerra de atrito, você vai ter problema. Né? Mais cedo ou mais tarde, eu falo sempre que eu ainda acho, sinceramente, que uma coisa que vai dar muito problema é essas bases americanas na Síria e no Iraque. Mais cedo ou mais tarde, isso vai dar um problema muito grande. Eu acho isso. Eu acho que à medida que os Estados Unidos fossem desmoralizando, coisa que eles são bons de fazer, esses caras vão acabar descendo o cacete, vai ficar difícil segurar. E vou te falar mais, a hora que os Estados Unidos perder um grande ativo militar, que eu digo um navio, um avião, vai ficar, por enquanto, o pessoal só está derrubando drones, por enquanto. Né? Mas a hora que perder um ali vai ficar bastante complicado. E vai acabar acontecendo, se é mais cedo ou mais tarde, quando à medida que você aumenta o atrito de uma guerra, você aumenta o valor do ativo que você perde. Aumentou o atrito, né? O atrito começa a ficar assim insuportável, chega uma hora que você perde um ativo grande. Só que o atrito nessa história já está tão intenso que você já não percebe mais. Vou dar um exemplo, a Rússia perdeu um cruzador na guerra da Ucrânia, o Moskva. Então, à medida que o atrito aumentar, mais cedo ou mais tarde, os Estados Unidos ou vai perder o navio ou acabar perdendo o avião no Oriente Médio. Eu não duvido disso, não. Mas, por enquanto, eles estão no banho-maria ainda, a coisa está meio... Vamos ver como é que isso vai ficar, né? Eu não... Eu acho que está todo mundo prendendo a respiração, espera-se... Vamos ver como é que vai ficar a história aí da trégua, né? Que é o mais... No momento, é o centro de gravidade das coisas. Mas aí depois, depois a gente tem que ver como é que vai ficar, porque a guerra não vai parar. E outra coisa também que ninguém nota, né? Como é que vai ficar a situação dos reféns, das famílias dos reféns que não foram libertados? Alguns foram, e os que não foram? Como é que vai ficar? Qual vai ser a pressão? A gente tem que olhar todas essas coisas. Né?